Brasil! Os jogadores também estão pedindo passagem. Enfim, o Brasil cai mais uma vez, dessa vez de forma ainda mais dramática, de forma ainda mais doída. A trajetória recente da seleção brasileira do futebol tem sido marcada por uma sequência de desafios e adversidades. O Brasil, que já ostentou o título de melhor time do mundo, agora enfrenta dificuldades contra seleções que antes eram consideradas inferiores. Essa transformação no cenário esportivo levanta questões sobre as razões por trás desse declínio e as perspectivas para o futuro do futebol brasileiro. Ao longo das décadas, o Brasil construiu uma gloriosa história de Copas do Mundo, conquistando o coração dos torcedores e estabelecendo seu nome como uma potência no futebol mundial. Em 1958, a seleção brasileira, liderada por Pelé, alcançou sua primeira vitória na Suécia, marcando o início de uma nova era de sucesso. 4 anos depois, em 1962, repetiram o feito no Chile, consolidando sua posição quando a equipe brilhou com jogadores lendários como Pelé, Jairzinho e Carlos Alberto Torres, assegurando o tricampeonato. A década de 1980 testemunhou desafios, mas a magia do futebol brasileiro ressurgiu em 1994, nos Estados Unidos, com uma equipe liderada por Romário e Bebeto, que conquistou o Tetra. No entanto, desde o início do novo milênio, a seleção enfrentou obstáculos. O Brasil não conseguiu superar as expectativas em 2006, na Alemanha nem em 2010, na África do Sul. Em casa, em 2014, a derrota de 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo foi um golpe devastador para o orgulho nacional. O último brilho veio em 2002 no Japão e na Coreia do Sul, quando a equipe de Ronaldo, rival do Ronaldinho Gaúcho, levantou a taça pela 5ª vez. Desde então, no entanto, a trajetória tem sido desafiadora, levantando dúvidas sobre o que impulsionou essa mudança no desempenho do Brasil nas competições internacionais. O declínio recente da seleção brasileira pode ser atribuído a uma combinação de fatores internos e globais que impactaram o cenário do futebol. Internamente, mudanças no sistema de gestões esportivas, instabilidade nas direções técnicas e uma busca constante por renovação podem ter contribuído para a falta de consistência no desempenho da equipe. Globalmente, o aumento da competitividade no futebol com seleções emergentes e investimentos massivos em infraestrutura esportiva por parte de outros países intensificou a concorrência. A globalização do esporte também trouxe consigo um intercâmbio mais amplo de técnicas e estilos de jogo, desafiando as abordagens tradicionais que antes eram uma vantagem para o Brasil. Além disso, mudanças no perfil dos jogadores e nas dinâmicas do futebol moderno podem ter influenciado o desempenho brasileiro. A transição de um jogo mais físico para um estilo mais técnico, rápido e tático exige adaptações constantes, e as equipes que não conseguem acompanhar essas mudanças podem enfrentar dificuldades. No âmbito interno, questões como a pressão excessiva sobre os jogadores, problemas de gestão de falta de investimento na base também podem ser impactados o desenvolvimento de novos talentos. A soma desses fatores complexos contribui para o atual desafio que a seleção brasileira enfrenta em recuperar seu lugar no destaque no cenário internacional do futebol. As derrotas consecutivas nos últimos jogos têm um impacto psicológico significado às derrotas. Para superar esse desafio, é vital que a equipe trabalhe não apenas aspectos técnicos e táticos, mas também aspectos psicológicos. Estratégias de gestão de estresse, apoio emocional e fortalecimento da coesão do grupo são elementos-chave para ajudar os jogadores a lidar com as pressões psicológicas e se recuperar de uma sequência de perdas. Infelizmente, o declínio de desempenho no futebol brasileiro não é apenas uma questão de resultados em campo, mas também reflete falhas na organização e na gestão esportiva do país. Erros na formulação de políticas para o desenvolvimento de talentos, a falta de investimento na infraestrutura esportiva e as mudanças frequentes nas direções técnicas têm contribuído para a instabilidade e para a dificuldade em manter um padrão de excelência. Enquanto isso, o investimento maciço em clubes estrangeiros tem atraído jogadores brasileiros talentosos para ligas fora do país. A busca para melhores condições financeiras e oportunidades de carreira em mercados europeus e asiáticos tem levado muitos talentos a deixarem o cenário doméstico, impactando diretamente na qualidade e na competitividade do futebol brasileiro. A disparidade financeira entre os clubes nacionais e internacionais também é evidente, enquanto equipes estrangeiras têm recursos substanciais para contratar talentos e investir em infraestrutura, alguns clubes brasileiros enfrentam dificuldades financeiras, o que afeta a capacidade de reter seus jogadores e competir em igualdade de condições. A globalização do futebol trouxe consigo uma mudança no equilíbrio do poder, com clubes estrangeiros se tornando destinos mais atrativos para jogadores brasileiros em busca de sucesso e reconhecimento internacional.
Esse fenômeno contribui para o declínio perceptível do futebol brasileiro, exigindo uma revisão profunda nas estratégias de desenvolvimento e gestão para recuperar a competitividade perdida. Para reverter o declínio e colocar o Brasil como um grande time no cenário internacional, são necessárias mudanças abrangentes e estratégicas. Primeiramente, a responsabilidade de destaques no cenário internacional. O investimento em infraestrutura esportiva, modernização dos clubes e a busca por parcerias estratégicas são passos essenciais para elevar a competitividade dos clubes brasileiros. A busca por patrocínios e parcerias comerciais também pode proporcionar recursos adicionais para impulsar o desenvolvimento do futebol no país. Em última análise, a repercussão dos status do Brasil como um grande time de cenário internacional requer uma abordagem multifacetada, que abranja desde a base até o nível profissional, combinando visão estratégica, investimento adequado e comprometimento a longo prazo. Para restaurar o brilho da seleção brasileira e reafirmar seu lugar de destaque no cenário internacional, é imperativo agir com determinação e visão a longo prazo. A superação dos desafios exige um esforço conjunto de dirigentes, treinadores, jogadores e torcedores. Ao investir nas bases do futebol, estabilizar a gestão técnica e promover a competitividade dos clubes no Brasil, poderá chegar a reerguer-se com força e paixão pelo esporte. Se você compartilha dessa visão para o futuro do futebol brasileiro, não deixe de se inscrever e receber as últimas atualizações sobre iniciativas em andamento. Deixe seu like para mostrar seu apoio e faça parte dessa jornada rumo à recuperação da excelência. Juntos podemos construir um futuro vibrante para o futebol brasileiro.